Você já percebeu uma coisa estranha? Quanto mais você quer uma coisa, mais ela parece fugir, e quanto mais você corre atrás, mais o mundo parece dizer, ainda não. Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém tem coragem de falar. O problema nunca foi você querer. O problema é o estado interno que acompanha o querer. Porque existe um querer limpo e existe um querer desesperado. Existe um desejo criador e existe um desejo carente. E a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você é enquanto deseja. Por isso, tem gente que afirma, eu penso positivo, eu mentalizo, eu faço técnicas, mas por dentro ainda tem alguém ajoelhado, implorando para a vida mudar. E quando você implora, você confirma que ainda não tem. Quando você busca desesperadamente, você confirma que está distante. Quando você pede como se fosse pequeno, você confirma que não é a fonte. E é por isso que este episódio é perigoso, porque ele não vai te ensinar a pedir melhor. Ele vai te ensinar a parar de pedir. Ele vai te levar para um lugar onde você não precisa convencer o universo. Você não precisa correr atrás. Você não precisa provar nada. Você apenas entra no estado onde o mundo começa a te responder sozinho. Hoje você vai atravessar uma fronteira invisível, a fronteira entre a identidade que quer e a identidade que emana. Porque existe um momento em que você entende que o universo não está te testando, ele só está ecoando você. E quando você vira fonte, a realidade vira reflexo. Respira, porque esse episódio não é um conteúdo, é um portal. E se você fizer isso com profundidade, você não vai terminar esse vídeo do mesmo jeito que começou. Você vai terminar mais silencioso, mais inteiro e mais perigoso, porque você vai perceber que não precisa mais pedir permissão para existir. E agora, vamos começar do jeito certo. Antes de continuar, eu quero que você entenda uma coisa. Esse vídeo não é para assistir, é para atravessar. Então agora, você vai fazer algo raro, algo que o mundo quase não permite mais. Você vai parar. Feche os olhos, ou apenas abaixe o olhar, e por alguns instantes, deixe o mundo lá fora, como se ele estivesse acontecendo em outro lugar. Respire fundo, pelo nariz, solte devagar, pela boca. Mais uma vez, puxe o ar, como se você estivesse puxando sua energia de volta. Solte, como se você estivesse devolvendo o peso para o chão. Agora respire normal, mas lento, como se o tempo estivesse diminuindo. Sinta seu corpo, sinta o peso da sua cabeça, dos seus ombros, da sua coluna e perceba quantas partes de você ainda estavam correndo, mesmo parado. Porque o corpo pode estar sentado, mas a mente ainda pode estar tentando resolver o mundo. Então agora, eu quero que você faça uma escolha interna, uma escolha simples, mas poderosa. Eu não preciso controlar nada agora. Respire mais fundo, solte e repita por dentro, sem pressa, como se você estivesse abrindo uma porta. Eu não preciso controlar nada agora. De novo. Eu não preciso controlar nada agora. Muito bem. Agora, traga atenção para o centro do seu peito, como se houvesse ali um ponto de luz silenciosa. Não precisa imaginar com força, apenas sinta, como se fosse um calor, uma presença, uma consciência. E enquanto você respira, sinta como se essa presença estivesse acordando. Agora eu quero que você perceba algo muito sutil, mas real. Existe um você que pensa, e existe um você que observa o pensamento. Existe um você que sente medo, e existe um você que observa o medo. E esse você que observa é o que nós vamos ativar hoje. Porque a fonte não é a mente, a fonte não é o esforço, a fonte não é a ansiedade, a fonte é a consciência por trás de tudo isso. Respire mais profundo e solte, como se estivesse dissolvendo a urgência. Agora, vamos fazer um pequeno ritual de desligamento do mundo. Imagine por um instante que o mundo externo é uma tela e você está apertando um botão
diminuindo o volume, diminuindo a pressão, diminuindo a exigência, como se as vozes do mundo ficassem distantes, cada vez mais distantes. E agora, o único lugar que importa é aqui dentro. Repita mentalmente, bem devagar, como se fosse uma senha energética. Eu retorno para mim. De novo, eu retorno para mim. Mais uma vez, eu retorno para mim. E agora, um último ajuste. Antes de entrarmos no conteúdo profundo, eu quero que você solte a pergunta que destrói a paz. Quando isso vai acontecer? Solte essa pergunta como se fosse um peso saindo do seu corpo, porque a fonte não pergunta quando, a fonte não implora como, a fonte não negocia com o tempo, a fonte apenas é. Respire. E agora, com a mente mais lenta, com o corpo mais aberto, com a alma mais presente, nós vamos entrar na primeira revelação, e ela vai mudar a forma como você enxerga o desejo, a busca e a sua própria energia. Existe um erro silencioso que quase todo ser humano comete sem perceber. Ele acredita que a vida funciona assim: eu não tenho, então eu preciso buscar. Eu não recebo, então eu preciso merecer. Eu não sou, então eu preciso me tornar. Mas isso é o código da falta, e o universo não responde à sua vontade. Ele responde ao seu código. A vida não te dá aquilo que você quer. Ela te dá aquilo que você confirma. E o que a maioria das pessoas confirma todos os dias? Confirma que falta, confirma que está atrasado, confirma que precisa correr, confirma que ainda não chegou. E mesmo quando elas dizem palavras bonitas, por dentro, elas ainda estão vibrando uma frase invisível: eu não sou suficiente ainda. E isso é a identidade carente. A identidade carente não é alguém pobre, não é alguém fraco, não é alguém sem fé. A identidade carente pode estar até dentro de alguém bem-sucedido, porque carência não é sobre dinheiro. Carência é sobre energia. É um estado interno. É o estado de quem vive como se estivesse desconectado da fonte. E quando você está desconectado da fonte, você transforma tudo em busca. Você transforma amor em busca. Você transforma dinheiro em busca. Você transforma reconhecimento em busca. Você transforma paz em busca. Você até transforma Deus em busca. E quando você transforma tudo em busca, você entra num ciclo que parece normal, mas é um ciclo de prisão. Você melhora um pouco, mas nunca descansa. Você conquista algo, mas logo sente vazio. Você recebe, mas já começa a desejar outra coisa. Porque o problema nunca foi a coisa. O problema é a identidade que está olhando para ela. E agora eu quero que você entenda uma revelação espiritual profunda, completamente fora do padrão. O universo não te testa. O universo te reflete. Ele não pergunta se você merece. Ele pergunta quem você está sendo agora. E se você está sendo alguém que precisa, você vai viver num mundo que confirma a necessidade. Se você está sendo alguém que corre, você vai viver num mundo que confirma a distância. Se você está sendo alguém que busca desesperadamente, você vai viver num mundo que confirma a ausência. Porque o universo não é um juiz. Ele é um espelho. E aqui está o ponto que muda tudo. O mundo externo não responde ao seu desejo. Ele responde ao seu estado de suficiência ou ao seu estado de carência. E o estado de suficiência não significa que você tem tudo. Significa que você é inteiro antes de ter. Isso é maturidade espiritual, porque existe uma diferença entre desejar e precisar. Desejo é expansão, necessidade é de vazio. Desejo é criatividade, necessidade é sobrevivência. Desejo é inspiração, necessidade é dependência. E quando você vive na dependência, a vida sempre parece atrasada. Agora escuta isso com atenção, porque essa frase é uma chave. Você não manifesta aquilo que você quer. Você manifesta aquilo que você está pronto para sustentar. E quem está carente não sustenta. Quem está desesperado não sustenta. Quem está tentando provar algo
não sustenta, porque carência é instabilidade energética, carência é vibração quebrada, carência é campo vazando. A identidade carente é como um recipiente furado. Você coloca amor, ele escapa. Você coloca dinheiro, ele escapa. Você coloca oportunidades, elas escorrem. E depois a pessoa diz, por que tudo vai embora? Mas não percebe que o problema não é a vida indo embora. É o campo dela que não segura. E aqui começa o portal do episódio. Aqui começa a virada. Existe um momento na evolução de alguém em que ela percebe, eu não preciso mais pedir. Não porque ela desistiu, mas porque ela acordou. Ela percebe que pedir, na verdade, era uma confirmação inconsciente de que ela não era a fonte. E ser a fonte não é arrogância, não é ego, não é delírio, é alinhamento. Ser a fonte é dizer por dentro, eu não estou tentando conseguir algo, eu estou permitindo que o que já existe em mim transborde. Porque você precisa entender isso. A fonte não busca, a fonte emana. O sol não pede permissão para brilhar. Ele apenas brilha. O oceano não pede permissão para ser profundo. Ele apenas é, e a árvore não implora por frutos. Ela cria raízes, e quando chega a estação, ela entrega. Então, o que significa tornar-se a fonte? Significa parar de negociar com o mundo, parar de viver como alguém que está esperando autorização, para ser feliz, para ser amado, para ser próspero, para ser livre. A identidade carente vive assim. Quando eu conseguir, eu vou me sentir bem. A identidade fonte vive assim. Eu me sinto inteiro e por isso eu recebo. Porque a vida não é prêmio. A vida é resposta. Ela responde ao que você é e não ao que você implora. E agora vem o segredo, que quase ninguém consegue aplicar porque exige coragem interna. O estado de suficiência precisa vir antes do resultado. Sim, antes. Porque suficiência não é consequência, suficiência é causa. E é por isso que pessoas espirituais falham. Elas tentam sentir gratidão para conseguir algo. Elas tentam mentalizar para atrair algo. Elas tentam elevar a vibração para convencer a realidade. Mas isso ainda é barganha. Isso ainda é pedido disfarçado. E o universo sente. O campo sente. O invisível sente. E quando você faz isso, você está dizendo energeticamente, eu ainda não confio, eu só quero o prêmio. Mas quando você entra na suficiência real, você não está tentando ganhar. Você está expressando. Você começa a existir como se já estivesse conectado. E sabe o que acontece? A vida começa a te reconhecer. Porque o mundo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta. E agora eu quero que você observe a sua vida. Observe com sinceridade. Quantas vezes você disse, eu quero isso, mas por dentro você sentiu, e se eu não conseguir? Quantas vezes você afirmou, vai dar certo, mas por dentro havia, eu não posso falhar? Quantas vezes você desejou, mas o desejo vinha acompanhado de tensão? Isso é carência camuflada. Isso é o corpo dizendo, eu ainda não sou a fonte, porque o corpo sempre revela. O corpo nunca mente. E agora eu vou te dar uma definição clara. Carência é quando seu campo está tentando puxar energia do mundo. Suficiência é quando seu campo está transbordando energia para o mundo. Um puxa, o outro emana. E o universo responde mais rápido para quem emana, porque emanar é criação. Puxar é sobrevivência. E a vida? A vida não obedece sobrevivência. A vida obedece expansão. Então a grande pergunta do episódio é: como eu deixo de ser alguém que busca e me torno alguém que emana? E a resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa morrer como identidade carente. Sim, morrer. Morrer como versão emocional. Morrer como padrão interno. Morrer como aquela parte de você que sempre acha que precisa fazer mais para merecer.
porque a identidade carente vive em esforço e a identidade fonte vive em presença. A identidade carente vive em ansiedade e a identidade fonte vive em certeza silenciosa. A identidade carente vive em medo de perder e a identidade fonte vive em abundância interna. E aqui está a frase central dessa revelação: o universo não te dá o que você quer, ele te dá o que combina com quem você está sendo. Então, se você quer mudar a vida, não tente mudar o mundo, mude o estado. Porque quando você muda o estado, o mundo muda sozinho. Agora respira, porque o que eu vou dizer agora é um divisor de águas. A pessoa que manifesta não é a que pensa mais positivo. É a que para de implorar internamente, porque implorar é um comando energético de escassez. Implorar é dizer, eu sou pequeno e a vida é grande. Mas quando você vira a fonte, você diz, a vida e eu somos do mesmo campo. E esse é o momento em que tudo começa a obedecer, não por mágica, mas por coerência vibracional. E agora, nós vamos entrar numa metáfora, num espelho simbólico, para que isso desça da mente para dentro da alma. Porque até aqui você entendeu, mas no próximo bloco você vai sentir. E antes de continuar, se esse conteúdo está tocando algo profundo em você, se você sente que isso não é apenas informação, mas é um despertar, então deixe seu like agora. Isso parece simples, mas é uma forma de você dizer ao seu cérebro, isso é importante. E se inscreva no canal, porque essa série não é entretenimento, é reprogramação. E agora, vamos entrar no espelho da alma. Se esse episódio está fazendo sentido, não guarda isso só para você. Se inscreve no canal agora, porque o que estamos fazendo aqui não é motivação, é reconstrução interna. E escreve nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu estou me tornando a fonte. Porque quando você declara, você sela. E agora, entra comigo no próximo bloco, porque aqui você não vai só entender, você vai se enxergar. Existe uma história antiga que quase ninguém conhece, mas que descreve exatamente o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. Era um homem que vivia numa aldeia muito seca. A terra era dura, o vento era quente e quase ninguém tinha água suficiente. Então, todos os dias, ele pegava baldes e caminhava quilômetros até uma fonte distante para buscar água. Ele voltava cansado, suando, com dor no corpo. E mesmo assim, a água nunca durava, sempre faltava. E um dia, ele encontrou um velho sentado, calmo, sob uma árvore. O velho observou aquele homem passando e perguntou, por que você vive carregando isso? E o homem respondeu, porque se eu não buscar, eu não sobrevivo. O velho ficou em silêncio, olhou para ele e disse, você não percebe, mas você está vivendo como alguém que nasceu longe da água. O homem riu. Mas o velho continuou, você está indo até a fonte, mas você não está se tornando uma fonte. O homem ficou irritado. Ele disse, então o que eu faço? Eu simplesmente paro de buscar água? O velho respondeu, não, você para de acreditar que a água está longe. E então ele apontou para o chão, bem perto da casa do homem, e disse, cave aqui. O homem ficou confuso. Ele disse, mas aqui é seco. Aqui nunca teve água. E o velho respondeu, porque ninguém cavou profundo o suficiente. E essa história é você. Você está carregando baldes, correndo atrás, tentando conquistar, tentando buscar, tentando alcançar, tentando provar, tentando merecer. Mas a vida está dizendo, você não precisa buscar mais longe, você precisa cavar mais fundo, porque a fonte não está no mundo. A fonte está no seu estado. E agora eu quero que você entenda isso com clareza. Existem dois tipos de pessoas no mundo, as que vivem como caçadoras e as que vivem como campo. A caçadora vive assim, eu preciso pegar, eu preciso conquistar, eu preciso correr, eu preciso alcançar.
E isso cria uma vida onde tudo parece distante, tudo parece difícil, tudo parece escasso. Porque o mundo responde: se você precisa correr, então está longe. Mas existe a pessoa que vira campo. A pessoa que vira campo não vive tentando pegar. Ela vive criando presença. Ela vive criando energia. Ela vive criando coerência. E o mundo responde: se você está inteiro, então você está pronto. E agora eu quero te mostrar como isso aparece no cotidiano. Você já conheceu alguém que não fazia esforço para ser respeitado e mesmo assim todo mundo respeitava? Já conheceu alguém que não implorava por amor e mesmo assim era amado? Já conheceu alguém que parecia não estar desesperado por dinheiro e mesmo assim o dinheiro fluía? E você olha e pensa: por que com essa pessoa parece mais fácil? A resposta é simples: porque ela não está pedindo. Ela está emanando. Ela não está vibrando necessidade. Ela está vibrando suficiência. E o mundo sempre dá mais para quem não está tentando sugar dele. Porque sugar é medo e emanar é abundância. Agora, vamos trazer isso para uma metáfora ainda mais clara. Imagine um rádio. Se você quer ouvir uma estação, não adianta desejar, não adianta implorar, não adianta repetir afirmações. Você precisa girar o botão, ajustar a frequência, e quando você ajusta, a estação aparece. O universo funciona assim. A realidade funciona assim. Você não atrai uma vida melhor, você sintoniza. Você não conquista a abundância, você se torna compatível. Você não corre atrás do amor, você se transforma no espaço onde o amor habita, porque a vida não é caça, é correspondência. Agora eu quero que você observe uma coisa, bem desconfortável, mas libertadora. A maioria das pessoas não quer abundância, elas querem alívio, elas não querem amor, elas querem não se sentir sozinhas, elas não querem sucesso, elas querem provar valor, elas não querem dinheiro, elas querem segurança. E isso muda tudo, porque quando você quer alívio, você está confirmando o sofrimento. Quando você quer provar valor, você está confirmando inadequação. Quando você quer segurança, você está confirmando ameaça. E o universo responde: então você ainda vive em ameaça. E é por isso que o ciclo não quebra. Mas quando você se torna a fonte, você não está tentando se aliviar. Você está afirmando plenitude. Você não está tentando provar valor. Você está vivendo valor. Você não está tentando se proteger do mundo. Você está se tornando grande demais para ser controlado pelo mundo. E isso é suficiência. Suficiência não é dizer eu tenho tudo. Suficiência é dizer eu sou inteiro, mesmo antes. E agora eu vou te dar uma imagem simbólica que vai ficar na sua mente por muito tempo. A identidade carente é como uma vela apagada, tentando roubar fogo de outras velas. Ela se aproxima, pede, implora, se frustra, se sente rejeitada e volta vazia. Mas a identidade fonte é como uma chama acesa, e uma chama acesa não precisa pedir luz, ela ilumina. E o mais estranho é, quanto mais ela ilumina, mais fogo ela parece ter, porque isso é energia real, isso é espírito, isso é campo. Agora escuta essa frase com muita atenção. Você não perde energia quando você emana, você perde energia quando você busca. Porque buscar em desespero é vazamento, é ruptura, é implosão. Mas emanar é alinhamento, é expansão, é fluxo. E é por isso que existem pessoas que trabalham muito, mas parecem sempre cansadas. E existem pessoas que fazem menos, mas parecem sempre magnéticas. Não é sobre fazer mais, é sobre de onde você está fazendo. Agora eu quero te dar um exemplo humano, bem real. Uma pessoa entra numa sala e tenta ser notada. Ela força a presença. Ela tenta ser interessante. Ela tenta agradar. Ela tenta impressionar. E a sala sente. Mesmo que ninguém fale, a sala sente. Porque carência tem cheiro energético.
Agora outra pessoa entra, silenciosa, sem esforço, sem querer provar nada. Ela não quer ser escolhida. Ela não quer ser validada. Ela não quer competir. Ela apenas está ali, inteira, presente, e de repente, todos olham. Por quê? Porque ela não está pedindo energia. Ela está sustentando energia. E o mundo sempre se curva diante de quem sustenta. Isso é poder espiritual. E agora vem a pergunta: como eu sustento? Como eu paro de buscar? Como eu viro fonte? E aqui está a chave mais profunda de todas. Você vira fonte quando você para de tentar ser salvo. Porque enquanto você está esperando ser salvo, você está dizendo: eu sou pequeno. Mas quando você decide ser a fonte, você diz: eu sou o ponto de origem. E isso muda o campo, isso muda a aura, isso muda o corpo, isso muda o olhar. Isso muda a postura, isso muda até o silêncio. Porque a pessoa que virou fonte não fala como quem pede, ela fala como quem confirma. Ela não caminha como quem procura, ela caminha como quem já está. E agora, eu quero que você sinta isso, porque o próximo bloco não vai ser mais explicação. O próximo bloco é travessia. Você vai atravessar a ponte entre a identidade que implora e a identidade que emana. E você vai fazer isso, não com pensamento, mas com estado. Respira, porque agora nós vamos entrar no ritual de travessia. Existe uma história antiga que quase ninguém conhece, mas que descreve exatamente o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. Era um homem que vivia numa aldeia muito seca. A terra era dura, o vento era quente e quase ninguém tinha água suficiente. Então, todos os dias, ele pegava baldes e caminhava quilômetros até uma fonte distante para buscar água. Ele voltava cansado, suando, com dor no corpo. E mesmo assim, a água nunca durava, sempre faltava. E um dia, ele encontrou um velho sentado, calmo, sob uma árvore. O velho observou aquele homem passando e perguntou: por que você vive carregando isso? E o homem respondeu: porque se eu não buscar, eu não sobrevivo. O velho ficou em silêncio, olhou para ele e disse: você não percebe, mas você está vivendo como alguém que nasceu longe da água. O homem riu. Mas o velho continuou: você está indo até a fonte, mas você não está se tornando uma fonte. O homem ficou irritado. Ele disse: então o que eu faço? Eu simplesmente paro de buscar água? O velho respondeu: não, você para de acreditar que a água está longe. E então ele apontou para o chão, bem perto da casa do homem, e disse: cave aqui. O homem ficou confuso. Ele disse: mas aqui é seco. Aqui nunca teve água. E o velho respondeu: porque ninguém cavou profundo o suficiente. E essa história é você. Você está carregando baldes, correndo atrás, tentando conquistar, tentando buscar, tentando alcançar, tentando provar, tentando merecer. Mas a vida está dizendo: você não precisa buscar mais longe. Você precisa cavar mais fundo, porque a fonte não está no mundo. A fonte está no seu estado. E agora eu quero que você entenda isso com clareza. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que vivem como caçadoras e as que vivem como campo. A caçadora vive assim: eu preciso pegar, eu preciso conquistar, eu preciso correr, eu preciso alcançar. E isso cria uma vida onde tudo parece distante, tudo parece difícil, tudo parece escasso. Porque o mundo responde: se você precisa correr, então está longe. Mas existe a pessoa que vira campo. A pessoa que vira campo não vive tentando pegar. Ela vive criando presença. Ela vive criando energia. Ela vive criando coerência. E o mundo responde: se você está inteiro, então você está pronto. E agora eu quero te mostrar como isso aparece no cotidiano.
Você já conheceu alguém que não fazia esforço para ser respeitado e mesmo assim todo mundo respeitava? Já conheceu alguém que não implorava por amor e mesmo assim era amado? Já conheceu alguém que parecia não estar desesperado por dinheiro e mesmo assim o dinheiro fluía? E você olha e pensa, por que com essa pessoa parece mais fácil? A resposta é simples, porque ela não está pedindo. Ela está emanando. Ela não está vibrando necessidade, ela está vibrando suficiência. E o mundo sempre dá mais para quem não está tentando sugar dele, porque sugar é medo e emanar é abundância. Agora, vamos trazer isso para uma metáfora ainda mais clara. Imagine um rádio. Se você quer ouvir uma estação, não adianta desejar, não adianta implorar, não adianta repetir afirmações. Você precisa girar o botão, ajustar a frequência, e quando você ajusta, a estação aparece. O universo funciona assim, a realidade funciona assim. Você não atrai uma vida melhor, você sintoniza. Você não conquista a abundância, você se torna compatível. Você não corre atrás do amor, você se transforma no espaço onde o amor habita, porque a vida não é caça, é correspondência. Agora eu quero que você observe uma coisa, bem desconfortável, mas libertadora. A maioria das pessoas não quer abundância, elas querem alívio, elas não querem amor, elas querem não se sentir sozinhas, elas não querem sucesso, elas querem provar valor, elas não querem dinheiro, elas querem segurança. E isso muda tudo, porque quando você quer alívio, você está confirmando o sofrimento. Quando você quer provar valor, você está confirmando inadequação. Quando você quer segurança, você está confirmando ameaça. E o universo responde: então você ainda vive em ameaça. E é por isso que o ciclo não quebra. Mas quando você se torna a fonte, você não está tentando se aliviar. Você está afirmando plenitude. Você não está tentando provar valor. Você está vivendo valor. Você não está tentando se proteger do mundo. Você está se tornando grande demais para ser controlado pelo mundo. E isso é suficiência. Suficiência não é dizer eu tenho tudo. Suficiência é dizer eu sou inteiro, mesmo antes. E agora eu vou te dar uma imagem simbólica que vai ficar na sua mente por muito tempo. A identidade carente é como uma vela apagada, tentando roubar fogo de outras velas. Ela se aproxima, pede, implora, se frustra, se sente rejeitada e volta vazia. Mas a identidade fonte é como uma chama acesa, e uma chama acesa não precisa pedir luz, ela ilumina. E o mais estranho é, quanto mais ela ilumina, mais fogo ela parece ter, porque isso é energia real, isso é espírito, isso é campo. Agora escuta essa frase com muita atenção. Você não perde energia quando você emana, você perde energia quando você busca. Porque buscar em desespero é vazamento, é ruptura, é implosão. Mas emanar é alinhamento, é expansão, é fluxo. E é por isso que existem pessoas que trabalham muito, mas parecem sempre cansadas. E existem pessoas que fazem menos, mas parecem sempre magnéticas. Não é sobre fazer mais, é sobre de onde você está fazendo. Agora eu quero te dar um exemplo humano, bem real. Uma pessoa entra numa sala e tenta ser notada. Ela força a presença. Ela tenta ser interessante. Ela tenta agradar. Ela tenta impressionar. E a sala sente. Mesmo que ninguém fale, a sala sente. Porque carência tem cheiro energético. Agora outra pessoa entra, silenciosa, sem esforço, sem querer provar nada. Ela não quer ser escolhida. Ela não quer ser validada. Ela não quer competir. Ela apenas está ali, inteira, presente. E de repente, todos olham. Por quê? Porque ela não está pedindo energia. Ela está sustentando energia. E o mundo sempre se curva diante de quem sustenta. Isso é poder espiritual. E agora vem a pergunta: como eu sustento?
Como eu paro de buscar? Como eu viro fonte? E aqui está a chave mais profunda de todas. Você vira fonte quando você para de tentar ser salvo. Porque enquanto você está esperando ser salvo, você está dizendo, eu sou pequeno. Mas quando você decide ser a fonte, você diz, eu sou o ponto de origem. E isso muda o campo, isso muda a aura, isso muda o corpo, isso muda o olhar. Isso muda a postura, isso muda até o silêncio. Porque a pessoa que virou fonte não fala como quem pede, ela fala como quem confirma. Ela não caminha como quem procura, ela caminha como quem já está. E agora, eu quero que você sinta isso, porque o próximo bloco não vai ser mais explicação. O próximo bloco é travessia. Você vai atravessar a ponte entre a identidade que implora e a identidade que emana. E você vai fazer isso, não com pensamento, mas com estado. Respira, porque agora nós vamos entrar no ritual de travessia. Quando quiser, eu continuo com parte 6 menos ritual de travessia, visualização longa, mais frases rítmicas, plus silêncio guiado, plus reconstrução interna e o ritual final. Eu sou o campo, ok? Perfeito. Agora, não tente entender, não tente analisar, não tente controlar. Apenas permita que seu corpo escute. Respire fundo, pelo nariz. Solte devagar. Mais uma vez. Puxe o ar. Solte. E agora, imagine que você está em pé, dentro de um lugar vazio. Um espaço amplo, silencioso, sem paredes visíveis, sem teto, sem tempo. Você está ali, sozinho, mas não sente solidão. Você sente presença. Sinta seus pés nesse chão invisível. Sinta seu corpo inteiro. E perceba que você não precisa ir a lugar nenhum. Você já chegou. Agora, diante de você, existe uma porta. Uma porta grande, escura, silenciosa, como se fosse o limite entre dois mundos. E essa porta representa a sua antiga identidade, a identidade que busca, a identidade que corre, a identidade que tenta, a identidade que precisa, a identidade que diz, quando eu tiver, eu vou ser. Respire e se aproxime dessa porta. Você não está com medo, você está pronto. Agora, coloque sua mão sobre essa porta e sinta quantos anos você passou do lado de fora. Quantos anos você passou tentando merecer? Quantos anos você passou tentando provar? Quantos anos você passou tentando ser aceito? Quantos anos você passou tentando se salvar? E agora, você percebe que não era o mundo que te prendia, era a sua própria frequência. Respira. Agora, eu quero que você diga internamente, sem força, apenas como uma decisão. Eu encerro o ciclo da busca. De novo, eu encerro o ciclo da busca. E mais uma vez, com o coração mais firme. Eu encerro o ciclo da busca. Muito bem. Agora, empurre essa porta lentamente. E ao abrir, você vê uma ponte suspensa sobre um grande vazio. E do outro lado dessa ponte existe uma luz suave. Não é uma luz agressiva, não é brilho, é presença. E você sabe, sem ninguém te explicar, que do outro lado está a versão que não implora, a versão que não corre, a versão que não se ajoelha, a versão que emana. Agora, dê o primeiro passo, e enquanto você caminha, você começa a ouvir vozes, não vozes externas, vozes internas. Vozes antigas, vozes que te acompanharam por anos. A primeira voz diz: e se você não conseguir, continue caminhando. A segunda voz diz: você precisa fazer mais. Continue caminhando. A terceira voz diz: você não merece tanto. Continue caminhando. A quarta voz diz: e se der errado, continue caminhando. Agora, a cada passo, essas vozes ficam mais fracas. Porque elas não são a verdade, elas são memórias, elas são programas, elas são heranças emocionais. E você está atravessando.
Agora, no meio da ponte, você para e você olha para baixo. E lá embaixo, no vazio, você vê imagens. Você vê momentos da sua vida. Você se vê esperando uma resposta. Você se vê ansioso. Você se vê tentando agradar. Você se vê se diminuindo. Você se vê pedindo migalhas. Você se vê aceitando pouco e você sente algo profundo. Não é raiva, não é tristeza, é clareza. E você percebe, eu estava tentando ser escolhido. Respire. E agora diga, bem devagar, eu não preciso mais ser escolhido. De novo, eu não preciso mais ser escolhido. Mais uma vez, como se fosse uma ruptura interna, eu não preciso mais ser escolhido. E nesse instante, algo muda. Seu corpo relaxa, seu peito abre, sua respiração fica mais ampla, porque ser escolhido é uma prisão invisível. E agora, você entende. Quem é fonte não pede lugar. Quem é fonte cria espaço. Continue caminhando, e a cada passo, você sente que algo pesado está caindo, como se antigas correntes estivessem se desfazendo. Correntes invisíveis, a necessidade de aprovação, a necessidade de validação, a necessidade de resultado rápido, a necessidade de garantia, a necessidade de controlar o futuro, e a ponte continua. Agora, mais à frente, você vê algo inesperado. Você vê uma versão sua, parada do outro lado. Ela não está sorrindo exageradamente. Ela não está tentando parecer forte. Ela não está tentando provar. Ela apenas está. Ela tem olhos calmos, postura tranquila, energia estável. E quando essa versão olha para você, você sente algo, como se estivesse sendo reconhecido por você mesmo. E você percebe, essa versão não está buscando. Essa versão já é. E agora, a poucos passos do final da ponte, você começa a sentir medo. Não medo de perder, mas medo de abandonar o velho eu. Porque o velho eu era familiar, mesmo que fosse sofrido, era conhecido. Mas agora, você está prestes a entrar num território novo, onde não existe carência. Respira. E agora, antes do último passo, eu quero que você solte a última identidade. A identidade que diz, eu preciso. E diga internamente, como se estivesse enterrando uma versão antiga. Eu não preciso. De novo. Eu não preciso. Mais uma vez. Com calma, com firmeza. Eu não preciso. E agora, substitua por uma nova frase. Uma frase que não implora. Uma frase que não pede. Uma frase que emana. Diga, eu transbordo. De novo, eu transbordo. Mais uma vez, eu transbordo. Agora, dê o último passo. Você atravessou. E do outro lado, a luz não vem de fora. A luz vem de você. Você percebe que o lugar não está brilhando. O seu campo está brilhando. E agora, você olha ao redor e percebe algo inacreditável. O ambiente está respondendo, como se o espaço estivesse vivo, como se a realidade estivesse escutando, como se tudo estivesse aguardando o seu estado. E agora, você entende, a vida não responde ao pedido, a vida responde ao campo. Respire fundo e sinta, como se uma energia estivesse se organizando dentro de você, como se sua aura estivesse ficando mais firme, mais inteira, mais coerente. E agora, nós vamos selar isso. Coloque sua mão sobre o centro do peito, ou apenas sinta esse ponto, e repita, devagar, com presença, com verdade. Eu não busco mais. Eu não corro mais. Eu não imploro mais. Eu não peço permissão. Eu não negocio com a falta. Eu não me ajoelho diante do tempo. Eu não espero o mundo me autorizar. Eu sou inteiro agora. Eu sou suficiente agora. Eu sou estável agora. Eu sou a origem. Eu sou a fonte. E agora, o ritual final, o selo invisível, a frase que reorganiza tudo. Repita mentalmente, 3 vezes.
como se você estivesse falando com o universo e com suas células e com a própria vida. Eu sou o campo. Eu sou o campo. Eu sou o campo. Respire e sinta o silêncio depois dessa frase. Sinta, como se algo tivesse encaixado, como se o mundo externo tivesse parado de gritar, como se o universo estivesse te reconhecendo. Agora, não faça nada, apenas permaneça e permita que esse estado se assente. Permaneça mais um pouco. Agora, devagar, comece a sentir seu corpo de novo. Sinta os pés, sinta as mãos, sinta o rosto e, sem pressa, traga esse campo com você. Porque você não está saindo daqui. Você está levando isso para a vida. E agora, vamos selar essa travessia. Agora, não corra para o próximo pensamento. Não volte para o velho hábito de acelerar. Permaneça nesse estado, como se você estivesse sentado no centro da sua própria energia. Porque esse é o ponto. Você passou anos tentando mudar sua realidade, com força, com técnica, com ansiedade, com repetição, com esperança, com desespero escondido. Mas hoje, você entendeu algo diferente. Você não precisa mais implorar para a vida se abrir. Você precisa apenas parar de se fechar por dentro. Porque a realidade não está trancada. Você estava. E agora, a sua energia mudou. E quando sua energia muda, o mundo começa a reorganizar caminhos. Não porque você pediu, mas porque você parou de bloquear. Então eu quero que você grave isso como um selo invisível, como uma frase de identidade, como um comando de destino. Repita mentalmente, devagar, com verdade. Eu não atraio, eu irradio. De novo, eu não atraio, eu irradio. Mais uma vez, como quem declara uma nova era. Eu não atraio, eu irradio. E agora, a frase final. A frase que vai ficar com você durante a semana. A frase que te impede de voltar para a carência, mesmo quando a mente tentar. Respire. E repita: eu sou a fonte do que eu vivo. De novo. Eu sou a fonte do que eu vivo. Mais uma vez, com firmeza suave. Eu sou a fonte do que eu vivo. Agora, uma última camada, mais profunda, mais silenciosa, mais espiritual. Diga por dentro: eu não peço mais sinais, eu sou o sinal. De novo, eu não peço mais sinais, eu sou o sinal. E agora, fique com isso, porque esse é o novo código. A partir de hoje, toda vez que sua mente tentar correr, toda vez que você sentir urgência, toda vez que você sentir medo de perder, toda vez que você sentir a velha identidade carente voltando, você vai parar, respirar e lembrar: eu sou a fonte do que eu vivo. E isso será suficiente para quebrar o ciclo, porque quem vira fonte não entra mais em desespero. Quem vira fonte não se abandona. Quem vira fonte não mendiga destino. Quem vira fonte cria presença. E agora, vamos fechar esse episódio com o último chamado. Se você chegou até aqui, então escuta, com calma. Você acabou de atravessar uma série inteira, e isso não é pequeno, porque a maioria das pessoas começa, mas não sustenta. A maioria assiste, mas não se transforma. A maioria entende, mas não incorpora. Mas você ficou, e isso diz muito sobre você. Essa foi a série Reprogramações Mentais. E se existe uma verdade que amarra tudo, do primeiro episódio até agora, é essa: você não estava tentando mudar sua vida. Você estava tentando mudar quem você acredita ser. E agora, se esse último episódio tocou algo real em você, eu quero que você faça um gesto final, como um selo de encerramento, como uma assinatura espiritual. Escreva nos comentários: eu me tornei a fonte. Não é para mim, é para você. Porque quando você escreve, você confirma. Quando você confirma, você sela. Quando você sela, o seu campo obedece.
E agora, um pedido diferente. Não é um pedido comum. Volte ao episódio 1 e assista novamente, mas agora com o seu novo estado, porque você vai perceber que não é o mesmo conteúdo. É você que não é mais o mesmo. Se essa série te ajudou, compartilhe com alguém. Porque tem gente que está vivendo em modo sobrevivência e nem percebe. Tem gente que está vivendo em modo escassez e chama isso de realidade. E talvez esse seja o vídeo que quebra o ciclo de alguém. Se inscreva no canal, porque essa série termina aqui, mas o seu caminho não termina. A partir de hoje, não é mais sobre reprogramar, é sobre sustentar. E antes de sair, respira, só mais uma vez. E repita por dentro, com calma, como uma última verdade. Eu não busco mais. Eu não peço mais. Eu não corro mais. Eu sou o campo. Eu sou a fonte. E agora, vá viver como alguém que finalmente entendeu. A vida não responde ao desejo. A vida responde à presença. Nos vemos no próximo portal.